Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula. Hoje nós vamos ter a nossa aula de matemática, onde vamos estar estudando um assunto também muito importante, que é o mínimo múltiplo comum. Ou seja, nós vamos estar iniciando esse assunto, mas nós já vimos, de certa forma, como trabalhar ele na aula passada, porque quando nós estudamos a fatoração, não é, a decomposição, né, de um número primo e de números, então nós vimos como se fazer, chegar ao mínimo múltiplo de um número. Então, na questão da decomposição, nós vimos como decompor um número. Hoje, no mínimo múltiplo comum, nós vamos ver que nós podemos decompor esses números em maior quantidade, que pode ser 2, 3, 4 ou até mais números, se assim quiser. Então, nessa aula de matemática, nós vamos estar vendo lá no quadro a explicação, vamos ter um exercício no caderno e também no livro. E hoje, pessoal, ao contrário dos outros dias, não é, onde às quartas-feiras nós estudávamos, tínhamos a aula de geografia, hoje nós vamos ter uma aula de religião, tá? Então, eu vou pedir a você que dê uma pausazinha aí no seu vídeo, vá lá na sua casa aí onde tem uma Bíblia, se você tiver uma Bíblia, e traga ela para a mesa, tá certo? E eu não tenho uma Bíblia, então não tem problema, você vai compartilhar do mesmo jeito. Então, vamos lá para a nossa aula de matemática, para a explicação no quadro, tá? Vamos entender o que é o mínimo múltiplo comum e como é que a gente encontra o mínimo múltiplo comum de 2 ou 3 números juntos. Então, vamos lá para o quadro. Olha, gente, aqui nós vamos estudar o quê? O mínimo múltiplo comum, tá certo? Mínimo múltiplo comum, que eu chamo de MMC, ou seja, eu coloco o MMC para ficar mais curto, mínimo múltiplo comum. Então, nós vimos na aula passada a fatoração, não é? Como decompor um número. Nós vamos fazer aqui só para lembrar. Na fatoração, a gente trabalhava somente com o quê? Com um número, lembram? Que eu saía dividindo 10 por 2, dá quanto? Dá 5, não é isso? Que por 2 não dá, porque ia sobrar resto. Que por 5 vai dar quanto? Vai dar 1. Coloco o 2 aqui, coloco vezes e coloco 5. 2 vezes 5 é quanto? 2 vezes 5 é 10. Na fatoração, a gente aprendeu que para saber se estava certo, o resultado daqui tem que ser igual ao daqui, não é isso? Agora, no mínimo múltiplo comum, que é o MMC, a gente já pode trabalhar com 2 números, com 3, com 4 ou 5, dependendo da quantidade que queira. Como é que eu faço isso? Então, eu quero saber qual é o mínimo múltiplo comum de 5 e de 10. Como é que eu vou fazer? Do mesmo jeito, vou colocar o 5 aqui, vou colocar o 10 aqui e, vou passar aquela reta, igual na fatoração. Vou sempre começar por qual número? Vou sempre começar pelo 2. Né? Então, 5 pode ser dividido por 2? Não, por quê? Porque vai sobrar resto. Então, se vai sobrar resto, não pode. Então, eu repito o quê? Repito 5, tá? Então, 10 dá para ser dividido por 2? Dá. Dá quanto? 5. Porque 5 vezes 2 é quanto? 10. Não sobra resto. Posso dividir esse aqui por 2? Não. Por quê? Porque se eu botar por 2, vai sobrar resto aqui e aqui. Por 3 vai sobrar resto, por 4 também vai sobrar resto. Então, qual é o único que não vai
sobra resto, o próprio 5. 5 dividido por 5 dá quanto? Dá 1. 5 dividido por 5 dá quanto? Dá 1. Então, ó, aqui eu vou encontrar o mínimo múltiplo comum de que números? De 5 e de 10. Aí eu venho e coloco aqui, ó, o 2 vezes o 5. 2 vezes 5 dá quanto? 2 vezes 5 dá 10. Então, o mínimo múltiplo comum de 5 e de 10 é quanto? É 10, tá certo? É o 10. Posso ter aqui, ó, por 3 números. Olha esse aqui. O mínimo múltiplo comum de 2, de 4 e de 6. Aqui eu já não fiz só por 2 números. Aqui eu já fiz por 3 números. Vou colocar o quê? O 2, o 4 e o 6. Aí, ó, vou fazer isso. Por 2 dá quanto? 2 dividido por 2 dá quanto? Dá 1, não é isso? 4 dividido por 2 dá quanto? Dá 2. Boto 2 aqui. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3. Porque 3 vezes 2 é 6. Aí aqui eu tenho 1, tenho 2 e tenho 3. Ainda posso pôr 2 aqui? Posso sim, né? Porque, ó, tenho 2. Repito 1, porque 1 eu não posso mais fazer nada. 2 dividido por 2 dá quanto? Dá 1. Por 3 dá? Não. Por quê? Porque vai sobrar resto. Então, repito o 3. Quando não pode pôr um número, você repete ele. Aí, agora, eu posso pôr 2 ainda aqui? Não. Eu posso por quê? Por qual? Por 3. Repito 1, repito 1. E 3 por 3 dá quanto? 1. Se aqui fechou em 1, então, encerrou. Vou fazer o que agora? Aqui, ó. Repito 2 vezes, repito 2 vezes. E repito o quê? O 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é quanto, gente? 4 vezes 3 é 12. Então, qual é o mínimo múltiplo comum de 2, de 4 e de 6? É o resultado que eu encontro aqui. Qual foi o resultado que eu encontrei aqui? 12. Então, o mínimo múltiplo desses 3 números vai ser o quê? Vai ser 12. Olha aí. Muito fácil, né? Tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Vamos ver aqui mais um mínimo múltiplo comum. E agora eu vou colocar, gente, de 3, de 5, de 12, e não, de 12 não, de 10, vamos botar 10 aqui, de 10 e de 15, certo? Vou fechar aqui, olha, aqui os números que eu tive, 3, 5, 10 e 15. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, 3, 5, 10 e 15, olha, fecho, baixa assim. Começo sempre pelo que número? Por 2. O 3 dá para dividir pelo 2? Não. Então, eu repito. O 5 dá para dividir pelo 2? Não. Então, eu repito. Quando eu digo que não dá, gente, para ser dividido, é porque sobra resto. Se sobra resto, nesse caso, não pode ser dividido, tá certo? Agora, 10 pode ser dividido por 2 sem sobrar resto? Pode. Dá quanto? Dá 5. 15 pode ser dividido por 2? Não. Então, repito o 15. Qual é o outro número desses aqui? Ainda dá por 2? Nenhum deles, né? Então, qual é o menor deles? O 3. Vamos pelo 3. 3 por 3 dá quanto? Dá 1. 5 dá para dividir por 3? Não, porque sobra resto. Então, repito o 5. 5 dá para ser dividido por 3? Não, porque sobra resto. Repito. 3, 15 dá para ser dividido por 3 sem sobrar resto? Sim, dá quanto? Dá 5. Por quê? 5 vezes 3 é 15. Qual o número que eu posso usar agora? Já não posso mais o 2, não posso mais o 3. Posso qual? Posso o 5. Então, repito 1. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1.
E 5 por 5 dá 1. Agora, ó, vou encontrar o mínimo múltiplo comum desses números tudinho. Qual é? Ó, 2 vezes 3 vezes o quê? 5. Vamos ver quanto deu. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 é quanto? 6 vezes 5 é 30, não é isso? Então, o mínimo múltiplo comum de 3, 5, 10 e 15 vai ser o quê? Vai ser o 30. Venho para cá, coloco o meu 30. Olha aqui. Tá vendo, gente? Então, esse aqui é beleza, né? Fácil demais. Como você descobriu o mínimo múltiplo comum. Lembrando que esse aqui não é mínimo múltiplo. Esse aqui foi o quê? Ou a questão da fatoração, né? A decomposição de um número. Os mínimos múltiplos comuns são de 2, 3, 4 ou mais números. Muito fácil esse assunto, né? Isso é só ir dividindo. E lembrando que quando eu divido tem que dar exata. Se não der exata, então aquele número não é divisível. Como é o nome desse assunto? O que representa o MMC? MMC é mínimo múltiplo comum. Só que ao invés de a gente dizer vamos encontrar ou tirar o mínimo múltiplo de tal número, a gente pode dizer vamos ver o MMC de 5 e de 10 ou o MMC de 2, 4 e 6. Certo? Assunto tranquilo. E agora eu vou fazer um exercíciozinho no caderno para vocês dar um treino, ok? Pronto, pessoal. Aqui está o exercício. Você vai estar dando uma pausa e você vai calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum. Você vai calcular o mínimo múltiplo comum, que é o MMC de 2 e de 4, né? De 2, 4 e 6, de todos esses aqui que estão no quadro. Então, dá uma pausa, não é isso? Dá uma pausa para que você possa copiar e qualquer dúvida volta na explicação, né? Acredito que aqueles que estão sabendo a tabuada, que estão conseguindo se desenrolar na divisão, não tem dificuldade nesse assunto. Então, não esquece, gente. Lembra da tabuada. Tem que estudar a tabuada de multiplicação, senão você vai ter muita dificuldade em multiplicação e divisão. Então, tá aqui o exercício, copia ele e responde. Então, gente, a atividade foi a do caderno e fora a atividade do caderno, você vai fazer a atividade do livro, tá certo? A atividade do livro que você vai estar trabalhando, que vai ser na página, deixa eu ver aqui a página 49 e a página 50. Então, essa é a atividade do livro, a atividade de matemática, tá certo? Nós vamos agora para a nossa aula de religião. É como eu disse a vocês, hoje nós vamos ter a nossa aula de religião. Então, se você tem uma Bíblia em casa, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia. Lá no Evangelho de Mateus, né, muitos alunos já sabem como encontrar esses livros da Bíblia. O Evangelho de Mateus, né, é o primeiro, né, do Novo Testamento. Você vai abrir no capítulo 6, lembrando só que capítulo é aquele número grande e versículos são os pequenos. Você vai abrir no capítulo 6 e o versículo nós vamos ler a partir do 25 alguns, tá certo? Então, vamos lá para a parte da Bíblia. Abra aí sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 6 e a partir do versículo 25. Nós vamos estar lendo, pessoal, aqui palavras que foram o próprio Jesus quem falou. E ele diz assim no versículo 23, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, quanto ao que haveis, né, pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E ele diz assim no versículo 26, observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta.
Porventura não valeis vós muito mais do que as aves do céu? E ele diz no 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Né? E ele diz assim, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Gente, esse versículo aqui, esses versículos que nós lemos, quando Jesus ele diz assim, não andeis ansiosos pela vossa vida, você sabe o que quer dizer ansiedade? Ansiedade são preocupações. Então, o que Jesus estava dizendo era, não fiquem preocupados. Não tem por que vocês estarem preocupados, pensando, né, no que vão comer amanhã, se amanhã vai ter emprego, se amanhã as coisas vão dar certo, se amanhã vai se estar bem, se amanhã vai ter como se vestir. Então Jesus ele chega e diz assim, não tem que estar preocupado com essas coisas. E aí ele nos ensina sobre o cuidado de Deus. Ele chega para a gente dizendo assim, olha, Deus ele cuida de vocês. Não tem por que vocês andarem preocupados com o dia de amanhã. Porque Deus, ele está no dia de amanhã. E ele está cuidando de você no dia de amanhã, assim como ele está cuidando de você no dia de hoje. E Jesus, ele mostra, faz uma comparação aqui, né, mostrando duas realidades que acontecem. Ele diz assim, observe as aves do céu. Que são as aves do céu? Os passarinhos. Ele diz, as aves do céu, elas não plantam, elas não têm celeiro, não têm armário, não têm despensa. Ninguém vê uma ave do céu preocupada se vai arrumar emprego amanhã ou depois, se vai ter o que vestir, se vai chover ou não. Ele diz assim, olha as árvores do céu, o Pai cuida delas, né? O Pai dá alimento para elas. E aí ele faz outra comparação, ele diz, observe Salomão. Salomão, gente, foi um grande rei. E ele diz assim, eu afirmo a vocês, que nem Salomão, gente, que foi o rei mais rico que já passou por esse planeta Terra, não teve um que tivesse tanta riqueza, nem antes e nem depois de Salomão. E ele diz, eu afirmo a vocês, que nem Salomão, com toda a riqueza dele, se vestiu como a erva do campo. Sabe o que é a erva do campo? É aquela florzinha que dá lá no meio do mato, que ninguém foi lá plantar ela, ninguém foi lá colocar um estrume nela, ninguém foi lá aguar ela. Ela nasceu. E Jesus disse, olha, aquelas flores, nem Salomão se vestiu como uma delas. De tanta beleza que elas têm. Então, Jesus está dizendo, não tem por que ninguém andar preocupado com nada. Por quê? Porque a gente precisa aprender o quê, gente? A confiar que Deus está cuidando de nós. Que Ele é o nosso Pai, que Ele tem o melhor para cada um de nós. E que assim como Ele está cuidando, cuidou, né? Se você olhar para trás, você vai ver que Deus cuidou de você até aqui. Deus está cuidando de você e Deus vai estar lá no seu futuro, continuando cuidando de você. E Jesus, ele diz uma coisa, qual é alguém, uma pessoa que por mais ansiosa, por mais preocupada que esteja, pode mudar qualquer coisa no dia de amanhã? Ninguém pode. Por quê? Porque o dia de amanhã não nos pertence. A gente tem nossos planos, se planeja, mas a gente não sabe o que acontece com a nossa vida daqui a 5 minutos, daqui a 2 minutos, quanto mais com o dia que ainda vai vir, né? Agora, o que eu preciso descansar é, eu não tenho controle sobre o amanhã, mas Deus, Ele já está no meu amanhã e Ele está cuidando de mim. Aquilo que eu vou precisar, Deus já está lá na frente cuidando. Então, Jesus disse assim, olha, não se preocupa com as coisas que vão acontecer, não. Deixa tudo aos cuidados de Deus. Porque se você ficar se preocupando, você simplesmente não vai conseguir resolver nada. E você ainda pode ficar o quê?
tanta preocupação que pode até lhe adoecer. Então, viva hoje, agradecendo a Deus por tudo que Ele está fazendo de bom, por tudo, todas as circunstâncias que acontecem na sua vida, porque Deus sempre nos favorece, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E o amanhã, Deus vai estar lá cuidando de nós, né? Não precisamos ter medo do que vai vir, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nos ama. E aí, gente, você pode dizer, tia, eu sou criança, eu não tenho essas preocupações com o que eu vou comer, com o que eu vou trabalhar. Mas criança também fica ansiosa. Você sabia que as crianças também ficam ansiosas, gente? Ficam. As crianças também têm ansiedade. Elas têm o mundo delas, né? Você tem o seu mundo e você tem as suas preocupações. Muitas vezes você está preocupada ou preocupado porque você não está indo para a escola, porque você não está saindo para ir na casa do colega como fazia antes, na casa do parente como fazia antes. Tem N coisas que podem gerar uma preocupação no seu coração e você nem se dá conta de que na verdade você está ansioso. Você está preocupado ou preocupada com alguma coisa, não é? Então, nós estamos vivendo num período de quarentena, num período onde está todo mundo mais resguardado, está todo mundo evitando, está andando muito, não é? Por conta do coronavírus. Então, isso pode gerar uma ansiedade até na criança. Por quê? Porque ela pensa, não sei quando vou voltar para a escola, não sei quando vou poder ir para a casa do avô, da avó, da tia, dos colegas. E ela começa a se angustiar com aquilo. Mas sabe o que eu quero dizer para você hoje? Que você não precisa ter essa preocupação. Sabe por quê? Porque nessa vida tudo passa. As coisas ruins passam, as coisas boas passam. Nós vivemos, numa vida onde nada vai ser igual. Hoje o dia está de um jeito, amanhã pode até ser parecido, mas não vai ser igual. E à medida que os dias vão andando, as coisas vão mudando. Então, as coisas não vão ser sempre só coisas boas, mas as coisas também não vão ser só coisas ruins. Então, o coronavírus hoje é uma coisa ruim que aconteceu no planeta Terra? É. Mas aí a gente vai lembrar o seguinte, que um dia isso também vai acabar. Que um dia, não é? Deus vai determinar um tempo. Quem sabe daqui 1 mês, 2, 3. Deus sabe o tempo. E aí as pessoas vão retomando a sua vida. Então, não se preocupe. Vai ter um tempo em que Deus vai lhe dar para você voltar para a escola, para você voltar para brincar na rua com os colegas, para você sair com os colegas, para ir a uma festa de aniversário. Isso vai voltar. Deus vai preparar o tempo em que tudo isso vai voltar à nossa vida. Então, gente, eu queria dizer assim, tia, como é que eu sei que eu estou ansioso? Sabe como é que você sabe que você está ansioso? Por exemplo, vou dizer aqui algumas coisas, você vai ver se você está se encaixando neles. Tem alguém com dificuldade para dormir? Você sabia que quando a gente se preocupa com alguma coisa, a gente tem dificuldade de dormir? Não é? Então, se você não está com uma gripe, com uma febre, com a garganta inflamada, se está tudo bem, mas mesmo assim à noite você está com dificuldade de dormir, isso pode ser uma ansiedade, uma preocupação que está talvez no seu coração, relacionado, quem sabe, ao tempo de você voltar às suas atividades normais. Outra coisa, gente, já observou que tem pessoas que quando estão muito preocupadas, muito ansiosas, elas têm dificuldade de comer, né? Ou então elas comem demais, a geladeira não para. Então isso também pode ser um sinal de quê? De ansiedade, que você está ali preocupadinho ou preocupadinha com alguma coisa, não é? Às vezes é a falta de motivação, você já não tem mais aquela vontade de estudar, de fazer suas atividades, não é? Você não tem vontade mais de pegar nos seus livros. Então isso pode ser o quê? A consequência de que você está um pouco ansioso, né? E aí você vai se sentindo o quê? Desmotivado para as coisas também da escola, porque você pensa, mas a escola vai demorar para voltar, não sei quando é que vai voltar. Não é isso? Isso pode gerar? Pode.
Você sabia que se você tiver com um pouco de preocupação, com um pouco de ansiedade, você pode começar a ter alguns medos, né? Medo de dormir sozinho, medo de ir para algum lugar, medo de fazer alguma coisa, medo que alguma coisa aconteça. Isso também faz parte da ansiedade, gente, né? A gente sabe também que ela traz o que? Dores de cabeça, ela traz oscilação no humor. Uma hora a pessoa está bem sorridente, bem alegre, outra hora ela já está mais triste, já não quer mais saber de muita conversa. Então, tudo isso são sinais de que a preocupação bateu na sua porta. E aí você vai lembrar do que Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque Deus está cuidando de você. Porque Deus, e os olhos deles estão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E Ele vai preparar o tempo certo da sua vida retomar aquilo que era. O que a gente precisa é o quê? Confiar em Deus e lembrar que tudo passa. Que as coisas ruins, um dia elas passam, né? A gente precisa aprender a ir confiando no Senhor, né? Então, o que é, tia, que eu posso fazer e o que é que eu devo deixar de fazer para que eu fique bem legal? Vamos pensar aqui nas sugestões. Primeiro, você vai lembrar o seguinte: se você passar o dia todinho no seu celular, você vai ficar ansioso, porque você vai estar mexendo numa coisa ou outra, cansando sua mente, sua visão, e já é comprovado que o celular, por longo prazo, ele gera ansiedade. Outra coisa é você ficar só ouvindo as pessoas falarem de coronavírus. Não tem por que estar toda hora ouvindo alguém dizer coronavírus isso, coronavírus aquilo. Não. Você é criança, você não precisa, nem os adultos precisam de tanta informação, tá toda hora com muita informação, quanto mais você, não é isso? Então, o que é que a gente pode fazer, tia, para que a gente possa tornar os dias da gente com menos preocupação, com menos ansiedade? Primeira coisa que a gente pode fazer é que a gente pode pedir a Deus que tire do nosso coração todas essas inquietações. Então, eu vou colocar aqui algumas coisas que você pode fazer durante o seu dia, para que durante o seu dia você não fique tão preocupado e não fique tão ansioso e não fique tão cheio de tédio e não fique tão engasturado dentro de casa, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou dizer a você, você vai pegar uma folhinha de papel todos os dias, ou uma agendazinha, um cadernozinho, e todos os dias você vai anotar o que você vai fazer naquele dia. E tudo que você for fazer naquele dia, você bota lá, ok. Tia, pra que isso? Não, tia, sabe pra quê? Porque quando você acorda e você não sabe direito o que é que vai fazer, ou pensa só em algumas coisas, a tendência é você querer ficar deitado no sofá ou na cama o dia todo com o celular na mão, ó, greladinho ali. Então, uma forma da gente mudar as coisas é: o que é que eu vou fazer no dia de hoje? Você vai montar a sua agenda. Então, você bota lá, tomar meu café. Se for dia de assistir vídeo aula, fazer atividade, fazer isso, fazer aquilo. Você vai colocar tudo o que você vai fazer naquele dia. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões do que você pode fazer no seu dia. Tá certo? Vamos lá pensar em alguma das sugestões que eu trouxe. Primeira coisa, eu queria lhe incentivar a começar o seu dia conversando com Deus. Conversando com Deus, tia? Você começar o seu dia falando para Deus aquilo que você está sentindo, pedindo a Ele que abençoe o seu dia, que lhe proteja, que abençoe sua família. Você sabia que é muito bom a gente começar o dia conversando com o Papai do Céu? É ótimo. Você já vê uma diferença no seu dia. Por quê? Porque o seu coração vai ficar em paz, né? E depois eu queria trazer uma sugestão para você. Que tal todos os dias você ser responsável em organizar o seu café da manhã? Organizar meu café da manhã, tia? Você está mandando eu ir para o fogão, mexer com café quente? Não. Tem coisas que a sua mãe vai fazer, mas tem coisas que você pode fazer.
Me diga aí, você sabe fazer um sanduíche? Acredito que sim. Sabe fritar um ovo? Quem sabe, né? Então você pode, mais uma coisa eu sei que você sabe, abrir seu pão e passar uma manteiguinha nele, não sabe? Então, que tal, junto da sua mãe, ou se sua mãe deixou uma parte das coisas feitas antes de trabalhar, a segunda coisa você fazer? Que tal? Então já é uma maneira o quê? De começar um dia diferente, né? Ajudando a mãe no preparo do café da manhã, cortar uma fruta, né? Já é alguma coisa que já vai o quê? Mudando o seu dia, não é? A outra coisa, gente, que eu trago como sugestão do dia, é que também você pode, na hora do almoço, dar uma contribuição. Que contribuição? Ajuda a preparar uma salada. Que tal? Ajuda a preparar uma salada, você pode colocar a mesa, você pode ajudar, não é? A servir, a mãe vai botando ali, você vai levando para a mesa. Então, são coisas que vai mudando um pouco a sua rotina. Ah, tia, não sei se eu gosto muito disso. Que tal você tentar fazer, né? De repente, você vai ver que isso aqui é muito bacana. A outra coisa que você deve fazer anotação é qual o horário que você quer assistir sua videoaula. Eu gosto de assistir de 9. Coloca lá, 9 horas, assistir videoaula. Até às 10, 10 e meia, assistir videoaula e fazer a tarefa. Aí depois você coloca lá, que tal você marcar um horário para conversar com uma colega sua no Zap? Você manda lá um recadinho para ele ou para ela. Fulano, tal hora, vamos conversar um pouquinho? Vamos. Então, aquele horário que você marcou, você já pode fazer uma ligação ou pode conversar digitando. Ali o tempo já vai o quê? Passando. Não é verdade? Ali o tempo já vai passando. Outra coisa que eu queria trazer como uma sugestão para você é: que tal você fazer a leitura de um livro? Todos os dias você lê 2 ou 3 páginas. Pede aí a sua mãe para conseguir um livro para você. E aí você vai fazer o quê? Todo dia vocês vão ler 2 ou 3 páginas. Vou ficar bom na leitura, vou entreter minha mente, né? Você tem videogame? Você pode jogar ali um pouco? Pode. Né? Pode jogar no celular? Pode, contanto que não extrapole, não é? A outra coisa que eu gostaria de trazer uma sugestão para você é: que tal você marcar com a sua mãe, com o seu pai, de vocês fazerem uma caminhadinha? Ô tia, e época de caminhada, ou época de pandemia, dá para estar fazendo caminhada? Dá, dá. Vou dizer como. Se você sai com sua mãe ou seu pai, vocês vão marcar um horário que seja de pouca circulação, não é? E você pode fazer uma caminhada por ruas que não tem tanto movimento de pessoas. A sua caminhada pode ser final de tarde, pode ser começo de noite, que já está mais tranquilo. E você pode fazer uma caminhadinha por algumas ruas que não tem tanto movimento. Você sabia que a atividade física é muito bom? Quando você voltar da sua atividade física, você vai ver que você já está o quê? Você já está bem melhor. E a outra sugestão que eu gostaria de dar para você é: que tal no final de semana você se organizar com sua mãe para vocês fazerem uma atividade na família? Como é essa atividade, tia? Que tal vocês fazerem um cachorro quente? Onde você vai ser encarregado de ajudar sua mãe no preparo, de cortar a salsicha, de cortar a verdurinha. E aí vocês podem o quê? A mãe compra um guaraná, né? Faz um cachorro quente, depois podem ir assistir um filme ou podem fazer umas brincadeiras. Já é uma maneira o quê? De se divertir, não é isso? Pode fazer uma sessão cinema também, né? Onde você pode o quê? Escolher um filme, assistir com sua mãe, seu pai. Outro dia eles assistem um filme para assistirem com você, de preferência uma comédia para achar bem muita graça, né? Então, gente, você pode ir colocando o que você vai fazer no dia, não é? Para desestressar mais.